BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, meus amigos, hoje temos mais um podcast e desta vez temos conosco Alexandre Fonseca e convidados. Alexandre, muito obrigado por participar de mais um podcast, seja bem-vindo. Um prazer é todo meu, mestre. Vamos dar seguimento, né? E os convidados são pessoas daqui da casa mesmo, alguns já devem conhecer. A Cíntia, palestrante da casa, Cíntia Cavalcante. Cíntia, você é de Amazonas, Manaus, não é isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é isso, sou de Manaus aí, representando. E temos conosco uma presença ilustríssima, que é o nosso amigo lá da Espanha, de Valência, é Rui Negrilho, não é isso, Rui? É Juan. Juan, desculpe. Mas fica difícil, eu sei. Muito obrigado pelo convite também. Nós que agradecemos. E hoje temos o tema que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Quem quiser começar falando, seja bem-vindo. Então, eu acho melhor a gente primeiro ler o capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o tema evangélico que ele traz para ilustrar o tema da noite, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então nós temos aqui em São João, no capítulo 14, item de versículo de 1 a 3, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Pois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, abro o debate para todos, para conversarmos sobre esse pequeno trecho, né? Com que propósito Jesus disse, não se turbe vosso coração? Porque era tempo de muito sofrimento na escolha do caminho da paz. No mundo ainda bem próximo do primitivismo, quando ele veio ao mundo na carne, né, nos trazia a boa nova, a lição do perdão e do amor, ele já previa que aqueles que adotassem o caminho que ele havia organizado para esclarecer a humanidade sofreria as consequências. Então nada mais justo do que revelar a esses poucos da época, porque agora são muitos, eu espero, que ele estaria depois da morte, porque ressuscitou ao terceiro dia, deixando claro que a vida segue num outro plano, advertindo aqueles que o aceitassem como mestre, que aceitasse com um coração pleno de esperança e fé e a certeza de que ele estaria num outro plano, aguardando num mundo de paz, de harmonia e de amor, livre da violência, fruto da ignorância, na verdade, não da maldade. Poderia ser também pelo medo da morte, já que ele estava falando que ele ia preparar o lugar, que também essa é a minha segunda pergunta, quando ele diz eu vou vos preparar o lugar, qual seria o sentido dessa promessa? Mas eu fiquei pensando, quando você estava falando, antes de que você responda, que também seria para preparar a gente, dar esse apoio, esse consolo, pelo medo da morte que nós sentiríamos, né? Então, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, porque eu sei que você vai ter medo de morrer. O que você acha? O nosso trabalho aqui é um trabalho que todos têm uma opinião importante para contribuir, né? Então eu gostaria muito que nós desenvolvêssemos por nós mesmos um raciocínio e a gente fosse colocando suavemente, né, floreando o tema, porque eu sei que vocês trazem nos seus corações, pelo convívio
das suas verdades junto a esse religamento com Deus, muitas coisas importantes. E eu sinto que quando os universos se encontram e se respeitam e se complementam, eles contribuem mutuamente para o crescimento de todos. Então nós somos 4 aqui, né? Contando com a amazonense que vale por 2, né? Tirando o Erson de lado, que esse é café com leite. Ela pergunta por 2 ou 3. Não é? Mas o que você acha da resposta que você entende da sua pergunta, por exemplo? Como é que você reflete sobre isso? Da primeira pergunta, eu sinto também, quando ele diz, não se turbe vossos corações, e logo após ele diz que vai eu vou preparar um lugar. Me vem a lembrança de que, olha, eu sei que você vai ter pavor da morte. Eu sei que isso vai ser uma coisa horrorosa de pensar. Mas não se turbe vossos corações. Eu vou preparar, né? E quando ele diz eu vou preparar esse lugar, ele queria dizer tem uma pátria espiritual, tem algo mais. Então confie em mim, né? Confie em Deus e confia também em mim. Mas eu acho que ele estava dizendo assim, você vai ter medo da morte. Eu estou sabendo. Isso vai te apavorar. Não sei se lá na época, não queria saber o que vocês acham. Não sei se lá na época dava pra gente ter consciência disso, mas hoje vejo assim. Porque cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente tem um entendimento diferente. Verdade. E concordo com você também que cada um desenvolve uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, de acordo com a sua experiência, claro. Eu estou sentindo algo diferente também. Eu tento trazer a mensagem para nós agora, não tanto na época, ou para mim agora, nesse momento. E eu vejo a mesma mensagem de consolo do ponto de vista da minha luta, das minhas quedas também. Eu ouço Jesus falar, não se preocupa, é uma caminhada muito longa, pode ser que você vai cair, mesmo muitas vezes nas mesmas coisas, mas não se preocupa porque a morada está preparada e você vai chegar até lá. Essa caminhada de progresso minha pessoal, do meu espírito, mas de todos os espíritos que estão aqui comigo e conosco. Não só agora, nesse momento, mas todo o tempo que passou, desde que ele deixou a mensagem e todo o tempo que ainda vai passar. Que eu gostaria que fosse muito pouco, mas eu acho que ainda vai ter um tempo para chegar nesse momento onde o nosso espírito verdadeiramente abrace essa paz que estamos procurando. A grande pergunta né? Nós realmente estamos procurando a paz? Porque o que eu tenho observado pela experiência do atendimento fraterno é que nós filosofamos muito sobre muitas questões, mas vivenciamos muito pouco daquelas que a gente filosofa. Eu acho que o grande pecado humano é exatamente não construir a sua história dentro daquilo que acredita, porque na verdade desconfia do que acredita. A nossa vivência real do cotidiano mostra exatamente o que realmente nós acreditamos. Porque o que a gente duvida, a gente luta contra. A gente se protege, a gente foge, a gente evita. Mas voltando à questão do tema do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, para a gente poder ilustrar um pouco esse tema espírita, ele vem nos falar, né, segundo a doutrina espírita, sobre os mundos do universo habitados, porque todos eles são habitados por suas coletividades humanas, cada planeta com a sua especificação própria, né? Esse é um view do tema que a gente pode abordar também depois. Então, sabendo-se que o universo é muito extenso e que existem muitos planetas habitados,
as comunidades, esses planetas também se diferenciam pelo seu grau de evolução moral e espiritual. E Kardec vem ilustrar isso pedagogicamente, colocando nomes nesses mundos, essa fieira de mundos no universo. Os mundos primitivos, que a gente sabe que a Terra já passou por esse momento, né? Os homens das cavernas. Temos os mundos de provas e expiações, que é o momento em que a Terra está vivendo hoje. Tem os mundos de regeneração, que são os intermediários, né? Em que os espíritos já começam a passar por um momento em que o bem já prevalece acima do mal, né? Temos os mundos felizes, né? Os já regenerados, em que ali habitam os espíritos já evoluídos, que ainda precisam vivenciar algumas experiências, mas não comparado ao que nós vivemos hoje aqui na Terra. Então esse é um view sobre a questão na casa de meu pai existem muitas moradas. Porque é um view material, uma visão material da proposta do Cristo. Porque em que sentido, né? Já que a matéria ela está seccionada, ou melhor, ela é única, porque ela parte do princípio universal. Ela é apenas uma modelação desse princípio universal, como o hálito de Deus na cocriação dos espíritos, que criam mundos, que criam perispíritos, que criam tudo que é matéria no universo, né? Tirando os espíritos, que é o ser inteligente que habita esse universo. Então a gente vai perceber que a matéria, na visão do homem encarnado, é a matéria dos planetas. Mas na visão do homem desencarnado, o espírito, já entra uma outra ótica. Porque aí já entra no mundo espiritual que corresponde ao nosso planeta Terra, que corresponde às nossas experiências pessoais, corresponde à nossa coletividade humana no planeta Terra. Então, quando Cristo veio ao mundo, naquele momento, e propôs àqueles homens da época que iam divulgar o seu evangelho para a transformação de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, trazendo uma proposta de perdão, um caminho de renovação do ser humano, ele sabia, como ele dizia antes, né, eu não vim trazer a paz e sim a espada, porque ele sabia que a notícia do perdão traria uma nova concepção de relacionamento dentro de uma sociedade humana. Então, como ele poderia confortar os corações que abraçariam essa nova ideia se o mundo trazia uma justiça humana floreada da ignorância do ser? Porque aquele que era bom era trucidado pelo mal, sempre. E até os dias de hoje é um pouco assim. Quando você é uma pessoa extremamente bondosa, amorosa, que perdoa, você tem apelidos, né, que degeneram, você tem, você é excluído, você é um covarde, você é medroso, enfim. Existe todo os adjetivos que qualificam esse indivíduo que desejam seguir o caminho da verdadeira paz. Então, o Cristo, naquele momento, quando ele trouxe a notícia de que na casa do meu pai existem muitas moradas, na verdade ele veio dizendo assim, olha, quando vocês desencarnarem e realmente vocês vivenciarem o meu evangelho, no mundo espiritual, quando vocês abandonarem o corpo físico, vocês vão morar na habitação adequada à sua proposta de renovação. Não mais mesclado com a ignorância, porque no mundo dos espíritos as comunidades se agregam por semelhança, por objetivos, por desejos próprios. Então vai se formando colônias no mundo espiritual, e aí ele fala para o povo da época, morram em paz, porque lá depois da morte vocês vão ter a bonança da sua escolha dentro de um mundo tão injusto para quem é bom.
Muito bonito isso que você está falando. Isso que você disse, né, que nos traz essas lentes novas, essa visão nova sobre isso. Antes de eu conhecer o Espiritismo, que eu li o Livro dos Espíritos aos 16 anos. Então eu já vim, já nessa encarnação, no mode desespero, né? Que eu tinha que procurar já ver com outra visão, já o mais rápido possível. E então, antes de eu conhecer essa tradução que nos traz, essa maneira mais fácil de entendimento que nos traz a doutrina espírita, eu não tinha o conhecimento sobre o que seria há muitas moradas na casa do meu pai. E nos retira, como não é salvar a palavra, nos resgata, é a palavra que eu quero, dessa visão mesquinha que nós temos, que somos tão agarrados a uma nação, a um time de futebol, nada contra, não é uma crítica, mas que a gente precisa ter uma visão que o universo é a casa do Pai. É o universo. E que os corpos celestes, eles são moradas. Isso é uma visão incrível para nós como espíritos, né? Que te traz para a sua realidade. A gente vê isso que Jesus naquela época, é para lembrar também que naquela época a Terra não era vista como redonda. Verdade. A Terra não era vista como que teria Lua, que teria o Sol, que teria Marte, Júpiter, Vênus, Plutão, né? Não teria Via Láctea, não teria os Sírios, outras galáxias, né? E hoje a gente sabe que tem bilhões de planetas só na nossa Via Láctea e bilhões de galáxias que eu não sei nem quantos tem. E a gente para pensar que também há outras dimensões, né? Que não é só um universo, é um universo paralelo, porque se a gente desencarna, a gente vai para outro universo paralelo. Então Jesus naquela época, ele já sabia que já tinha outro universo, que já tinha outras galáxias, que já tinha outros planetas, que já tinha outros sóis. Então, ele deu uma pincelada muito boa pra gente, deu uma adiantada, né? A gente que foi meio ignorante, não soube detalhar muito bem, né? Mas ele já vinha falando, né? Enquanto que Galileu mostra para a Igreja Católica, não é a crítica naquela época, né? É só a história que fala isso. Que mostra para os bispos, acho que os bispos das igrejas, olha lá tem uma estrela. E ele fala, não, o que está aí dentro é a visão da sua cabeça. Imagina. Então a gente vê assim que hoje a gente já tem essa ciência que nos mostra muito bem. Hoje já não tem como negar que a Terra não é redonda. Hoje já não tem como negar que já não há vida em Marte, porque já tem provado que há vida em Marte, que há vida em outros planetas. Não em forma humana, mas tem vida bacteriana, tem vida, né, outros tipos de vida ali. E que a gente vê na literatura espírita também, que como a mãe de Chico vem nos falar sobre a vida de Júpiter, a vida de Marte, né, como o Neo Lúcio também conta a vida de Marte no plano espiritual. Então a gente tem um detalhamento hoje melhor, mas naquela época, como que Jesus ia explicar isso? Olha, meu amigo, é o seguinte, tá vendo essa terra aqui é redonda, tá vendo essa terra aqui ali tem vida. Como que ele ia explicar isso? Aí precisou vir a imaginação com os novos filmes da Hollywood, precisou jogar na nossa mente a imaginação, como Star Trek, como Guerra nas Estrelas, veio jogar na nossa imaginação e a nossa imaginação aceitou isso, porque não é imaginação de imaginar na fantasia lógico, que eu quero dizer. Visualizar. Porque Hollywood nos traz esses filmes para que a gente entenda melhor, para que a mensagem depois possa chegar. De volta a falar uma coisa muito interessante. Enquanto que a doutrina espírita vem batalhando para a gente conquistar alguns terrenos, a Hollywood faz em um filme. Como fez em Ghost. Né? É verdade. Todo a mensagem do Cristo, né, ela vem com o propósito de, primeiro, delinear um caminho,
quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida plena. E ninguém chega a Deus senão por mim. Ninguém vai conseguir entender o Deus único se não conseguir entender a proposta que eu trago para vocês. Porque ele não fala, não é por vir por mim, porque a gente pensa assim, acho que só o cristão que tem. Não estou te corrigindo, Alexandre, de forma nenhuma. Eu só quero entender o que você está falando, entendeu? Mas eu acho que quando a gente pensa assim, a gente acha só que o cristão que vai ter a salvação. Não é bem por aí. O muçulmano também vai ter a salvação, mas é pelo amor. Então, é a proposta que ele trouxe, né? A proposta de do amor. perdão. Não é porque a imagem de Jesus só vem por ele que está salvo. Não, não. É o amor, o perdão, é como fez Gandhi, né? Que libertou a Índia sem guerra, com amor, ensinando o que é amar. Então, ele seguiu Jesus, independente do nome, né? Tem muitos outros também que seguiram Jesus sem saber que estão seguindo Jesus. Porque a gente tem essa conexão de achar que só por mim que vai ser salvo e achar que não, só Jesus que salva. É verdade, muito bom você falar isso. E também o Alexandre falou isso no início da conversa do bate-papo, que nós precisamos vivenciar isso aí. Isso. Quando você estava falando, eu me lembrei também que Jesus nos traz uma visão que quando nós despojamos desse corpo, a gente pode encontrar uma vida virtuosa ou desgraçada no plano espiritual, nessa morada. Exatamente, Que eu queria falar, que você também estava falando isso, eu gostei muito que você estava falando. E ele lembra isso pra gente. Essa mensagem dele, obviamente, deve trazer muitas outras. E conforme a nossa evolução, a gente vai entendendo mais. Mas também diz assim, né? Conforme a tua vida, exatamente o que você estava falando. Você pode encontrar uma vida virtuosa ou desgraçada. Exatamente isso, né, o Juan? O que você acha disso tudo aí? Tá olhando? Não, eu concordo com tudo que eu ouvi. Não, mas é mesmo. Eu acho que verdadeiramente ele deixou um mapa, um plano. E eu acho que nós agora, como você bem falou, dá para entender muitas coisas que na época eles não podiam entender. E eu acho que no futuro vai dar para entender muitas mais coisas que nós agora não dá para compreender. Mas eu acho que já temos muito com o que já podemos compreender, né? Com o que já Tem muito trabalho. tem muito. Por isso que o Cristo falava por parábolas, né? Era a forma melhor que ele tinha de colocar um universo infinito de informações de uma forma alegórica, né? E que se desdobra em múltiplas interpretações, segundo o momento, segundo a nossa situação, na evolução pessoal de cada um e coletiva como humanidade também. E eu acho, eu estava ouvindo vocês falar dos diferentes mundos. Eu acho também que com a ciência que pouco a pouco vai trazendo as informações dessas vidas em outros mundos e com as pesquisas e com das descobertas, eu acho que cada vez mais também vai crescer, mesmo que parece difícil de acreditar, vai crescer o sentimento de que nós, como humanidade, somos e somos o mesmo e somos irmãos, não importa muçulmano, não importa budista, não importa cristão, ou sem religião. Eu acho que essa visão de outros mundos habitados vai trazer para nós, vai ajudar também a criar esse sentimento, a fazer crescer esse sentimento. Você sabe, Juan, que a humanidade sofre de uma doença chamada autoestima baixa. Né? Quando o Cristo fala assim, vós sois deuses, ele falou muito. Ele veio dizer exatamente, confie em você.
Você é capaz, você pode ser melhor rapidamente, se quiser. Então, eu vejo assim que falar sobre na casa de meu pai existem muitas moradas é mais uma forma de dizer para você assim: siga em frente, o universo infinito. Vá com coragem, passo firme, deixa a sua ignorância para trás e vá adiante. Mesmo que para que isso aconteça, você tenha que depor seu corpo aos pés da ignorância e seguir leve para sua alegria e felicidade junto a mim. Então, quando ele fala assim, eu estarei lá esperando vocês, ele não falou só para os apóstolos, ele falou para todos aqueles que realmente desejam viver essa proposta que ele nos trouxe, de crescimento. É engraçado isso porque eu estava conversando com um grupo na quinta-feira sobre o acontecido no Brasil, né? A violência nos presídios, aquela coisa bárbara. E eu fiquei pensando, né? Se essa violência me atingir, se, por exemplo, um homem desse invadir a minha casa e fazer uma barbaridade com aqueles que eu amo, como é que eu reagiria a isso? É uma coisa a se pensar, porque, na verdade, o que aqueles seres humanos dentro dos presídios estavam fazendo faz parte de mim. Porque nós habitamos o mesmo planeta. Estamos vivendo a mesma proposta de crescimento. Então, hoje, eu estou aqui falando do Cristo. Estamos juntos, né, confraternizando entre amigos. Mas amanhã, se eu estiver vivenciando uma situação extremamente adversa daquilo que eu estou vivendo nesse momento aqui, como é que eu reagiria? É que o Juan falou, o momento, né? Eu gostei muito que o Juan falou, que é o momento. Se o momento na vida me faz aceitar Jesus ou não, porque quando o sofrimento bate na porta, como você está falando que a violência possa bater na minha porta e adentrar, como é que eu vou reagir? Qual vai ser o meu momento? Qual vai ser aquele, né, questão de, será que eu acredito agora em Jesus ou não? Mas você vê que Cristo é muito democrático, né? É. Ele fala assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Pô, tem casa para todo mundo. Não é? Fica tranquilo, que se você matar alguém, tem casa para tu também. É a Coab, né? É uma Coab. Seria a mesma coisa perguntar, a mesma resposta para a pergunta, como é que é a existência daqueles que não querem se aperfeiçoar e se desenvolver? Exatamente. Vai para onde? Vai para onde? Que não escola? Tem mundo para eles? Tem mundo para eles também. Aí ele fala assim, mas na casa do meu pai tem muitas moradas, mas o seu endereço para a morada que você vai depende de você. Ele falou assim, olha, eu recebo você de braços abertos junto a mim. Mas se você não quiser viver segundo aquilo que eu desejo, porque sei que é a felicidade para você, não tem problema. Carteiro vai passar na porta da sua casa. E vai deixar outra mensagem, mais outra mensagem. É bem por aí. Uma outra escola vai te mandar uma carta de aprovação. Não é? Uau. Então, eu acho que nós que estamos aqui falando do coração, né? Falando sobre esse tema que há muitas moradas na casa do pai, né? Que é o pai de todos nós, é um incentivo muito grande para que a gente possa não viver apenas a fidelidade a Deus, mas, acima de tudo, a lealdade. Porque a fidelidade é um ato que disciplina as suas atitudes. Mas a lealdade, ela mora na sua mente, na sua cabeça. E os nossos pensamentos são invisíveis aos ouvidos dos encarnados. Então, a gente tem a falsa sensação de que o que nós pensamos, as podridões que passam em nossas mentes, ninguém escuta ao nosso redor. Eu posso estar dando passe em nome do Cristo numa cabine como essa aqui, mas com um pensamento voltado para a podridão do meu cotidiano. As pessoas estão me olhando como um santo,
Nossa, aquele rapaz ali está dando passo magnético, ajudando as pessoas. Nossa, ele Vai é tão conviver comigo evoluído. um dia. Vai conviver Tão comigo um dia. evoluído. Mas só que as pessoas não conseguem ouvir. E eu me valho estupidamente dessa falsa verdade, É verdade. achando que a minha atitude disciplinada vai contar para uma morada decente no mundo espiritual. Ou uma morada decente entre amigos de verdade aqui no mundo dos encarnados. Então, essa questão da lealdade a Deus, ela gira em torno do nosso pensamento. Eu trouxe até uma proposta para quinta-feira, né? Essa questão do... A gente aprende a fazer aquilo que a gente gosta. Aí eu perguntei, será que se eu mudar para o seguinte, gostar daquilo que eu faço muda alguma coisa? Porque Tudo, a né? gente aprende desde pequenininho, meu filho, se você trabalhar naquilo que você gosta, você vai ser feliz. E a gente cresce com essa cultura de que tem que achar a pessoa perfeita, tem que achar, meu filho tem que ser perfeito, a minha profissão tem que ser perfeita. A gente foge à proposta da vida, que é nos despertar para o amor do realizar. Então, quando você muda, eu quero gostar daquilo que eu faço, você gosta da mulher que você tem, você gosta do filho que você tem, seja ele um estudioso, seja um fugitivo da escola, seja um drogado, seja um assassino, porque você desenvolveu o gostar daquilo que a vida te propôs. Porque a vida te propõe o endereço de uma nova morada. Entende? Até E porque a nós já tivemos aqui na Terra, convivendo conosco, espíritos, pessoas encarnadas, que já manifestaram isso aí que você está falando. O amor pelo próximo de maneira incondicional, independente de onde vem essa pessoa, o que ela representa. Nós já temos exemplos que isso é possível. Muitas pessoas também no anonimato, muitas mães, muitos pais também, pessoas... Eu li uma matéria de um senhor que ele era para jogar crianças no lixo, era um lugar muito pobre, tipo Indonésia, algum lugar na Ásia, e ele levava essas crianças para casa, ele estava adotando, ele já tinha um monte. Jogava as crianças no lixo. Que era para jogar para matar. E porque não queriam os filhos recém-nascidos, e ele estava levando para casa. E ele já tinha um monte. Então já temos muitos exemplos, né, de pessoas assim. Eu queria fazer uma pergunta, mas vai, você. Não, e mesmo eu queria trazer uma notícia, uma matéria que eu li tem uns dias, e que você estava falando da violência nas cárceres no Brasil, como tem muitos exemplos, e eu acho que às vezes eu mesmo fico um pouco triste de ver que o progresso nosso nesse caminho da paz não é a nível coletivo, não é o rápido que eu acho que eu gostaria. Na verdade, você está certo, faz parte de mim também. Mas as coisas boas também fazem parte de mim. Eu li a matéria que me chocou, porque fala que na Islândia, um país pequeno, mas eles ficaram chocados tem uns dias por um assassinato de uma menina de 20 anos. Então, eu li a matéria, o titular, e pensei, por que eles ficaram chocados? Porque ela tinha 20 anos? Por quê? E a questão é que nesse país, eles praticamente não têm assassinatos. Não, um policial atirou em alguém há 3 anos atrás, em toda a profissão dele, em mais de 15 anos. Faziam 15 anos de profissão, também na Islândia, e que ele atirou pela primeira vez, 3 anos atrás. Eu li aí no ano 2003, 2006, 2008, eles não tiveram nenhum assassinato no país. Então,
tem exemplos que estamos caminhando nessa direção. Dá para chegar aí nessa encarnação. Nossa, é muito interessante, muito bom ter vindo fazer Essa conexão. Né? Alexandre, então Jesus disse que nos prepara esse lugar, mas quando que nós vamos ter acesso a ele? Então, é como eu havia dito, né? O lugar está pronto. A morada do Pai, né? Tem várias regiões distintas e tem lugar para todo mundo. Jesus Cristo nos propôs um lugar de paz e harmonia. Agora, por exemplo, se eu for para lá inadvertidamente, por engano, eu vou provocar um problema lá. Eu vou começar a achar defeito no anjo. Rapaz, aquele anjo com aquela camisa branca, não sei não, hein? Aquele anjinho, não sei não, aquelas asinhas tá meio tortas. Então eu vou provocar um problema, um distúrbio nessa coletividade, né? Então eu não posso ir para lá. Não é assim? Aquele camarada lá voa, eu não vou. Que negócio é esse? Tá meio estranho isso. Vou começar a dizer pro anjo que, olha, eu acho que aquele hoje não tá falando mal de você. Vou criar uma intriga danada no lugar desse. Então você vê que até para você viver numa comunidade organizada e feliz, você precisa construir essa felicidade dentro de você. Esse é o grande segredo do crescimento. Infelizmente, nós vivemos muitos anos na inconsciência. Muitos anos respirando e nos usando do ego para nos proteger dentro de uma sociedade agressiva, uma sociedade ignorante. E eu acho que chegou a hora da gente realmente desejar profundamente viver num mundo melhor. Né? E começa dentro de nós. Mas, Alexandre, sabe uma coisa que eu pensei, Cintia, agora, que vem na minha mente? É assim, se a gente pegar uma criança que está no primeiro ano de idade, primeira série da escola, né? Acabou de chegar na escola agora, e jogar ela na universidade, será que vai dar certo? Como que ela vai aprender álgebra, né? Como que ela vai aprender equações, segundo grau, primeiro grau, terceiro grau, física, química, geografia? Enquanto que a criança está aprendendo ainda o beabá, o A, o A, essa letra é o A, essa letra é o B, né? Não empurra o coleguinha. É passo a passo, né? Então eu acho que para que a gente chegue nesse local, a gente tem que ter as duas asas do saber e do amor, né? Enquanto que a gente tiver essas duas asas fortalecidas, a gente não vai chegar a esses locais aonde que toda a humanidade, eu acho que pode perguntar para todo mundo quer ser feliz. De uma certa forma, todo mundo quer ser feliz, com dinheiro, sem dinheiro, mas se você perguntar para toda a humanidade, todo mundo quer ser feliz. Então, assim, a nossa felicidade está dentro da gente mesmo, mas esse labirinto a gente tem que descobrir para achar o caminho. Pois é, mas o Cristo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. A gente não quer saber disso, a gente acha que não, que a gente escolhe a busca da felicidade segundo os nossos interesses. Então, que ninguém mexa com o meu orgulho, que ninguém meta a mão no que é meu, porque eu não gosto de dividir. Tem um amigo meu que diz assim, eu não gosto de dividir nem cabelo. Eu acordo descabelado, fico descabelado o dia todo. Para não precisar dividir um cabelo para o outro. Mas, então, nós temos problemas sérios com o ego. Né? Então, para se libertar do ego, é uma luta. É uma luta, porque a gente se acostumou a usar dele para nos proteger, não sei de quê. Né? Em busca dessa felicidade. E ele né? tem Que só nos traz... e o ego tem filtros que são totalmente direcionados aos interesses do ego. Exatamente. É o que você falou, a hipnose, a vida inconsciente. Inconsciente. A gente nasce, a gente encontra um parceiro, a gente come, a gente reproduz, a gente morre. A gente vive como animais. Quer dizer,
Qual a diferença nossa para os animais? Nenhuma. Que a gente sabe O que cozinhar. diferencia do ser humano mas o macaco também, às vezes, joga na fogueira lá, acha gostosinho e acostuma com aquilo, né? Mas é mesmo. Descobriram que tinha um coco que era muito duro. Exato. O coco rolou para a água, ficou mole e ele conseguiu. E aí, a comunidade de macaco resolveu criar a cultura de umedecer o troço para poder comer direito. Então, não é assim? Então nós precisamos construir a nossa história. Eu costumo dizer assim, a gente fala muito do Paulo de Tarso, muito de Pedro, muito de não sei quem, e nós, né? O que a gente tem feito da nossa vida, do nosso cotidiano, a nossa história, como é que é? A Terra tem 250 mil anos que o homem botou os pés aqui. Uhum. Quantas encarnações nós já tivemos nesse mesmo planeta? Uau. Então, quando a gente fala sobre os mundos habitados, diz assim, olha, não fica apegado à Terra. O universo infinito. Vai adiante. Quantos e quantos espíritos vieram aqui, reencarnaram e foram embora para outros planetas e estão já, né, vivendo em comunidades muito mais felizes, e a gente está aqui agarrado na Terra, nascendo e morrendo do mesmo jeito, numa forma inconsciente. Olha que triste isso. É triste isso. Então, eu acho assim, nós precisamos realmente abraçar a ideia de realmente sermos felizes de verdade. Mesmo que para isso a gente tenha que depor nosso corpo nas mãos da ignorância. E essa reflexão que a gente faz aqui é como um fortalecimento da nossa intimidade para um momento crucial da nossa caminhada. Porque a gente, enquanto está entre amigos, nós vivemos uma aparente evolução. Mas quando nós nos defrontamos com as agruras da vida, aí que a gente realmente vai provar para nós mesmos que a gente deu um passo à frente. É uma doença degenerativa, é um assassinato, é a perda de um filho, é uma morte prematura, entre aspas, né? Isso são coisas que a vida vai nos propor a qualquer momento. Então, como é que eu vou vivenciar uma situação passageira se eu não acredito numa situação eterna? Essa foi a proposta do Cristo. Siga, mesmo que as dores aconteçam, existe um lugar bonito para se viver. Tem até uma música que fala, né? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa ali encontrar a natureza. E aí vai, né? Vamos cantar aqui, não, senão Muito eu não bem. vou. Nosso tempo está esgotando, Alexandre, infelizmente. Mas eu gostaria de agradecer a todos e queria que cada um de vocês deixasse uma palavra, começando com o Juan, que vem lá de longe, né, da Espanha, uma terra tão conhecida entre nós, uma terra onde que o Evangelho teve, né? Que nós já estivemos lá também. Também, né? E gostaria, Juan, que você deixasse uma palavra amiga para aquela pessoa que está sofrendo de alguma coisa, o que você falaria para essa pessoa que ela estivesse ouvindo nesse momento? Eu acho que eu voltaria para o que Alexandre falou no começo, que é pega o Evangelho. Simplesmente. Pega e lê e sente. E seguro, não importa qual é a página que você abre, vai ter algo, vai ter alguma resposta. Você, Cintia, o que você falaria? Eu diria de uma experiência, de uma não, uma, né? Eu sou um espírito muito elevado, de várias, em que eu me senti perturbada ou mal por alguma situação e o Evangelho sempre foi a minha saída. Tinha situações que era todos os dias, que eu me disciplinava de abrir o Evangelho e ler um capítulo pela manhã e um capítulo pela noite, com uma oração no início, uma oração no final, pedindo a Jesus que me orientasse naquele dia, e terminava o dia também com outro capítulo do Evangelho.
Hoje em dia eu tenho a prática do evangelho semanal, mas sempre voltando ao evangelho por alguma situação, sempre recorrendo ao evangelho. E depois de ler muitas vezes o evangelho, eu digo que eu não sei de nada e é maravilhoso ler mais uma vez a mesma coisa e descobrir, nossa, mas que coisa, já li várias vezes, né? Mais de 12 vezes estudei tudo, mas é muito bom abrir mais uma vez, você vai ver com outros olhos e sentir o consolo de um nível diferente. Vale a pena. Nós temos essa luz. Por que não abrir essa luz? Vamos abrir essa luz. Alexandre. Lembrando, né, do Cristo. Ninguém ama a Deus e ao próximo se não amar a si mesmo. Nós somos o eixo da felicidade própria e da felicidade da humanidade. Que a gente possa se fortalecer nesse eixo. Segundo uma palestra que eu ouvi, né? Conheça-te a verdade e ela vos libertará, em que eu achava que a verdade não deixa de ser Deus e tudo que Ele nos representa, mas a maior verdade que liberta o ser humano é o conhecer a si próprio. Essa é a grande verdade, seja ele quem for. Então, os nossos momentos difíceis na vida são difíceis porque atinge alguma coisa que está dentro de nós. Então é preciso, é a hora, nesse momento, de se agarrar a uma força maior e pedir para que nos oriente a descobrir, mesmo que nos angustie, esse mal que está em nós, para que a gente possa tratar de alguma forma. Né? Que aí, curado, já não vai doer mais. E a vida vai ficando mais leve, mais bonita, mais tranquila, até que a gente vá, né, em definitivo, por um mundo melhor. Gostaria de agradecer no final, Juan, muito obrigado por sua participação maravilhosa, agradecemos, e gostaria de ver você mais vezes no nosso podcast Reflexões do Evangelho. Seja bem-vindo na próxima vez, tá bom? Muito obrigado. Cíntia, eu sei que você tem um trabalho no Facebook, que você faz um estudo, não é isso? Gostaria que você deixasse o seu contato para as pessoas te acompanhar. Você tem trabalho de meditações também, para que as pessoas possam te conhecer o seu trabalho também um pouco. Legal, obrigada. Já que o Alexandre estava falando do autoconhecimento, a gente oferece um online que é só sobre autoconhecimento, à luz da doutrina espírita. Agora nós estamos estudando Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã Dufaux, com Vanderlei Oliveira, e é ao vivo todos os domingos, às 4 horas da tarde, aqui no horário da Flórida, através do Hangout, para quem quer participar ao vivo, e através do Facebook também o pessoal escreve e eu leio os comentários. E o meu Facebook é facebook.com / Cíntia Cavalcante com TE. Mudaram, né? Mudaram meu TI para o TE, então TE. Cíntia Cavalcante TE. E você é muito bem-vindo. E amanhã, 8 horas da manhã, todos os sábados, 8 horas da manhã, tem meditação guiada grátis. São várias meditações, desde meditação mindfulness, a meditação zazen, meta. Cada semana tem uma meditação diferente. Você não precisa ser expert, não precisa saber nada de meditação. Se estiver procurando o caminho da meditação, lá você só põe o headphone no ouvido e que a gente vai guiando momentos de meditação. É muito bom para praticar. É bem leve, bem leve. O horário é 8 horas aqui da Flórida. 8 horas da Flórida, muito todo bem, sábado. Obrigada. Bom, Alexandre Fonseca, muito obrigado pela sua participação do Reflexões no Evangelho, né? E muito obrigado e até a próxima, né? Se Deus quiser. E para aqueles que gostou do nosso podcast, quiser deixar, tem o nosso Facebook, o Broward Spirit Society, e também para aqueles que querem deixar um e-mail, dar críticas ou algumas perguntas, ou aquele que está sofrendo, quer, né, que nossas orações cheguem a você, é o podcast podcastbss@gmail.com. E eu sou o Ertson, até a próxima.